Salve, salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta aqui contigo no canal As Soluções Criativas para dar sequência ao nosso trabalho sobre personalidade e xadrez. Na edição anterior, abordamos a nossa primeira dama. Não foi a primeira mulher a jogar xadrez, mas foi a mulher que mais se destacou jogando xadrez, Judith Polgar. E hoje, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Sven Magnus Carlsen, o nosso melhor jogador desta época. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da personalidade do Carlsen aplicada ao jogo dele, já fique aqui. Eu lhe convido para acompanhar esse vídeo até o final, me encontrar após a vinheta. Então nós temos uma partida do Carlsen aqui, vamos ver uma partida que ele venceu e outra que ele perdeu. E vamos falar um pouco da personalidade dele. Claro que com duas partidas não dá para falar sobre o estilo de jogo dele como um todo e ser definitivo, né? Apenas a gente vai constatar, né, algumas das características, né, que se diz do jogo dessa pessoa e algumas características que são da personalidade, da individualidade dessa pessoa enquanto joga xadrez. E paralelo a isso, eu vou começar a dar uns toques para vocês sobre personalidade, o que grandes teorias da psicologia falam sobre isso e como isso se relaciona com o jogo de xadrez, certo? Começando pela Gestalt, eu posso dizer para vocês que a personalidade é uma forma com a qual a gente coloca a nossa pessoa, né? Como a gente cria uma realidade a partir da nossa pessoa. Então são vários elementos, né, que me constituem a minha individualidade e a minha identidade. Na Gestalt, Fritz Perls, né, que é o principal organizador das teorias aqui, acreditava muito que na relação com o outro, né, que eu vou descobrindo quem eu sou, como eu sou. Que no xadrez a gente tem as brancas e tem as pretas. Não existe o jogo de xadrez só com as brancas ou só com as pretas. Então, é nesse meio, entre uma coisa e outra, que a gente nota, né, a nossa presença, né, e aqui no caso nós vamos ver o nosso jogo. O Magnus Carlsen tem uma particularidade que ele aprendeu xadrez de um modo muito particular. Quando o pai dele ensinou para ele, ele não se interessou, mas num dado momento que ele viu máquinas jogando, isso chamou a atenção dele e ele mergulhou, né, num contato profundo com o xadrez de engines. Por isso ele tem, assim, esse comportamento tanto frio e pragmático que a gente vê em alguns contextos, certo? Aqui vou passando a partida e a gente vê uma partida que é contra o Alireza Firouzja, né, ex-iraniano, agora francês, e eles estão jogando uma defesa Petrov, né, uma defesa russa, né? Então, assim como o mundo é globalizado, o xadrez também é, né? Um norueguês, um francês ex-iraniano jogando uma abertura russa, né? E aqui a gente vê linhas tradicionais, né, da Petrov, mas o Carlsen já conseguiu montar, de certa forma, um aspecto similar à abertura catalã, né, que ele joga com frequência também. Essas peças aqui são muito próximas
da estrutura de uma abertura catalã, né? Só que aqui, onde eu estou sinalizando 2 espaços, né, estariam este peão aqui em cima e este outro, né, aqui embaixo. E o bispo nesta casa. E aqui a gente vê uma estratégia assim bem clara de levar o jogo nesta metade do tabuleiro, né? Ele protegeu aqui, né, e levou o jogo para lá. O que normalmente ele faz é justamente isso. Ele trabalha normalmente para cenários como esse que você está vendo aqui. Essa peça e essa outra, elas têm uma grande conexão, e o Carlsen vem aqui no meio e quebra isso, né? Então, ou esse bispo cai, ou esse cavalo cai, e este peão poderá seguir até a promoção. Frequentemente, no jogo do Carlsen, a gente vê os peões sendo promovidos, né? Ele trabalha muito com isso. É um comando frequente que ele pratica, porque ele se tornou um exímio especialista em finais, que praticamente não erra os finais, né? E, além de não errar, força o oponente a errar. Então, com o oponente tendo que andar sempre na corda bamba, fazendo os melhores lances, né, isso acaba se tornando uma certa pressão emocional também, que ele coloca, né, nos adversários, e para a qual ele sempre se mostra muito tranquilo e calmo para lidar com situações adversas, levando a crer que ele seria um homem de gelo, sem emoções. Não, ele se emociona, porém, ele parece ter um absurdo controle disso. Ou então, uma íntima relação consigo mesmo, a tal ponto, né, de ele não sofrer, né, com as próprias emoções, assim. Inclusive, você vê ele bastante irritado e mimado em alguns momentos, bem isolados, que normalmente não são no tabuleiro. No tabuleiro ele é tranquilão, ele é calmo e assertivo. Às vezes ele se perde em entrevistas, assim. Quem não lembra, né, contra Sergei Karyakin no Mundial de 2016, né? Claro, ele falou brincando ali, mas ele disse, eu vou bater nele, até não poder mais, né? Uma das entrevistas ele falou isso. Aí olha só que interessante essa outra partida do Carlsen, agora é uma derrota dele. Uma característica muito marcante da personalidade dele, embora muitos não achem, ele é bastante inventivo. Ele não se importa tanto com as linhas tradicionais de aberturas, embora ele saiba jogar praticamente todas. Ele é um jogador tido como universal, joga de tudo. E aqui vocês vão ver essa inventividade dele nessa partida contra o Aronian nesse exato momento. Observem esta formação aqui. Agora imagina que os peões brancos são pretos e que aqui onde eu assinalei agora é um rei em vez de uma dama. É exatamente uma estrutura de uma siciliana dragão, só que no lado oposto, né?
E começou com a abertura Larsen, né? Agora, principalmente, né, que tem esse bispo aqui, dá para se constatar isso melhor. E o Aronian está ali na formação de defesa eslava dele. Aqui um grande tema foi estabelecido, mais algumas trocas. E aí aquela defesa. E agora vem um grande erro fatal do Carlsen, né? Ele captura esta torre aqui. Não dá para entender porque a torre formaria uma dupla imparável com a dama aqui, né? Então dá para entender que é justo essa ideia em si, né? Talvez não seja a ideal, né? Mas é justa a proposta, né? E aí, aqui, né, não tem muito o que fazer. Pode perder a dama aqui ou vir com o cavalo aqui, ameaçando o mate aqui nesse ponto. Certo? Então a gente vê que no jogo do Carlsen ele não se prende muito a aberturas porque ele confia muito que ele vai saber conduzir a partida depois para os universos enxadrísticos que ele domina, né? Em contrapartida, também seus adversários temem, né, esse tipo de jogo dele porque normalmente ele ou não vai errar ou vai errar pouquíssimo, né, com relação a cálculos e jogadas, né, e muitas vezes no apuro de tempo ele calcula mais rápido e melhor, né, para piorar o drama de quem o está enfrentando. Então imagine você aqui, a gente viu já duas personalidades do xadrez que a gente conhece, que a gente admira, a Judith Polgar e agora o Carlsen. E a gente avançou mais um pouco aqui a respeito de conhecimentos sobre a personalidade. Por que falo isso? Porque você jogando xadrez não é só o que você sabe sobre o xadrez. O que você é e o que você sabe sobre você entram junto com você para a sala de jogos, né? Sentam junto com você na cadeira e apertam o relógio ali para jogar. Então é importante você saber de você, como você se envolve com o jogo, como você sente o jogo, como você se responsabiliza por cada jogada, para entender quais são as suas virtudes e quais são as suas dificuldades. E aí, a partir disso, você elaborar um estilo de jogo capaz de contemplar todas essas questões aí e usá-las a seu favor, né? Assim como o próprio Carlsen usa aqui, que é uma forma bem interessante, né? E ele integrou bem assim as principais habilidades dele e criou um estilo de jogo que praticamente as pessoas não conseguem preparar contra ele, porque joga de tudo, mantém regularidade, né, e precisão a maior parte do tempo, e aí se torna realmente difícil. Então, se você deseja levar o seu jogo a um nível de consistência de grandes campeões como a Judith e agora o Carlsen, fica o convite para você buscar mais informações sobre a mentoria Centro do Jogo, que eu desenvolvi, né, e que leva você a colocar as suas principais valências, né, da sua percepção e da sua emoção e do seu xadrez
em prol de um estilo que torne você um grande campeão. E aí? E aí? O que te parece uma proposta como essa? Se você quiser mais detalhes sobre isso, clica nesse link que está disponibilizado na descrição do vídeo e entre em contato comigo para a gente trocar uma ideia, conversar, né? Vamos começar com maior consistência aí no seu xadrez e desenvolver o seu estilo, certo? Gratidão por me acompanhar em mais uma jornada aqui destas produções. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Dizer da vida, se nem sempre nela está.